Você sabia que a ciência está cheia de experimentos que não só são curiosos, mas também podem mudar a forma como vemos o mundo? Experimentos científicos revelam mistérios sobre a mente humana, o comportamento animal, as leis da física e até a natureza do nosso universo. Vamos explorar juntos alguns dos experimentos mais fascinantes e impactantes da história. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram, da Universidade de Yale, conduziu um experimento que chocou o mundo. O objetivo era entender até onde as pessoas iriam para seguir ordens de uma autoridade. No experimento, participantes eram instruídos a aplicar choques elétricos em um indivíduo, que na verdade era um ator. Cada vez que o indivíduo cometesse um erro, o participante deveria aumentar a intensidade dos choques. A surpresa veio quando 65% dos participantes aplicaram o choque no nível mais alto, potencialmente letal, apenas porque estavam seguindo ordens. O experimento destacou o poder da obediência à autoridade e levantou questões éticas importantes sobre a ciência comportamental. Outro experimento famoso foi o de Stanford, realizado em 1971 por Philip Zimbardo. O objetivo era estudar o comportamento humano em um ambiente de prisão. O experimento simulado dividiu os participantes em dois grupos, os guardas e os prisioneiros. O que aconteceu foi assustador. Em questão de dias, os guardas começaram a abusar fisicamente e psicologicamente dos prisioneiros. Embora o experimento fosse planejado para durar 2 semanas, ele foi interrompido após apenas 6 dias devido à escalada de abusos. Esse estudo revelou o impacto do poder e da autoridade no comportamento humano e gerou debates sobre os limites éticos da pesquisa psicológica. Um dos experimentos mais importantes no campo da psicologia foi o de Ivan Pavlov, no final do século XIX. Pavlov, um fisiologista russo, estava estudando a saliva dos cães quando fez uma descoberta acidental. Os cães começaram a salivar não apenas quando viam a comida, mas também quando ouviam o som de uma campainha. Esse fenômeno levou ao desenvolvimento da teoria do condicionamento clássico, que é a ideia de que comportamentos podem ser aprendidos por meio de associações. Pavlov demonstrou que, ao associar um estímulo neutro, a campainha, com um estímulo incondicional, a comida, os cães começaram a salivar automaticamente ao ouvir a campainha, sem precisar ver a comida. Albert Einstein também conduziu experimentos inovadores, mesmo que não em um laboratório convencional. Em 1905, ele propôs a teoria da relatividade especial, desafiando a visão newtoniana de que o espaço e o tempo são absolutos. Para testar sua teoria, ele previu que a luz de uma estrela, ao passar perto de um objeto massivo como o Sol, se curvaria. Isso foi comprovado em 1919, quando uma expedição britânica liderada por Arthur Eddington observou o efeito de distorção da luz das estrelas durante um eclipse solar. Esse experimento ajudou a consolidar a teoria da relatividade como uma das mais importantes descobertas da física moderna. Na física quântica, um dos experimentos mais intrigantes é o famoso experimento mental de Erwin Schrödinger, proposto em 1935. Schrödinger criou uma situação em que uma partícula subatômica poderia existir em 2 estados ao mesmo tempo. Ele imaginou um gato dentro de uma caixa fechada com uma partícula radioativa que, ao decair, liberaria veneno e mataria o gato. De acordo com as leis da mecânica quântica, até que a caixa seja aberta, o gato estaria simultaneamente vivo e morto. Esse experimento ilustra o paradoxo quântico da superposição e continua a ser um dos conceitos mais debatidos na física moderna. Esses experimentos mostram como a ciência pode ser um caminho de descoberta tanto revelador quanto, por vezes, desconcertante. Eles nos ensinam muito sobre comportamento humano,
as leis da física e até os limites da nossa compreensão. Através dessas pesquisas, podemos questionar o que sabemos e expandir nosso entendimento do mundo que nos cerca. Se você ficou curioso para saber mais sobre esses experimentos e outros fenômenos científicos, não deixe de acompanhar nosso canal e dar aquele like para apoiar a ciência. Até o próximo episódio!